Nós não escolhemos nenhum animal. Nós identificamos os melhores animais e esse sim é que nós utilizamos. Ele aprendeu com a natureza que a primeira importante seleção é a natural. Por isso, os animais Nelore e Jandaia são criados totalmente a pasto. E neste cenário, os melhores precisam se destacar. Aliado a isso, sempre na vanguarda do melhoramento genético, o criador William Cury trabalha há mais de 55 anos com as mais modernas ferramentas de avaliação e, com o auxílio da ciência, tem atingido o aumento constante dos índices produtivos do rebanho. E assim, o Nelore Jandaia é reconhecido pela precocidade a pasto. William, isso aqui é um projeto seu. Você deu início. Conta um pouco dessa história até hoje a chegar em um dos rebanhos de maior produtividade do país. O Nelore Jandaia começou em 1964. Eu comprei 50 bezerras de um criador que chamava Fábio Leopoldo Silva, até que faleceu recentemente. E 24 bezerras do Sérgio Assunção de Toledo Pisa, que era outro criador forte no estado de São Paulo, que posteriormente veio a ser o fundador da Programa Leilões. E com essas 74 novilhas, eu registrei 42. E dessas 42 reses, eu fiz o plantel Nelore Jandaia. Em 1968, eu vendi os primeiros bezerros que eu produzi e até hoje eu faço isso. Eu não tenho outra atividade e não tive outra atividade nesse percurso, a não ser criar Nelore e vender touros Nelore. E sempre com essa vocação muito forte de produzir, de fazer animais melhoradores. Isso é uma questão de filosofia e eu, por felicidade, conheci na primeira exposição que eu fiz um cidadão chamado Dr. Fausto Pereira Lima, que era diretor do IZ, e ele me convenceu, através dos anos de amizade e de convivência com o IZ, que o melhoramento genético era o caminho para nós chegarmos à maior produtividade. E nós começamos a fazer isso, fazendo um melhoramento empírico, porque nós não tínhamos ferramenta na época. Em 1976, também por sugestão do professor Fausto, nós lideramos a realização do primeiro seminário sobre carcaça feito no Brasil, com o Dr. Pedro Felício, que tinha voltado dos Estados Unidos com essas inovações. Nós perseguimos o melhoramento genético com uma carcaça definida em 1976, que, se nós analisarmos hoje, é no mesmo sentido, com uma outra coisa muito importante, também nos ensinada pelo professor Fausto Pereira Lima, que era o descarte, a maior ferramenta do melhoramento genético. Então nós descartamos radicalmente todos os animais que não condizem com o nosso tipo de seleção. Esse melhoramento genético foi evoluindo, nós fomos criando ideias próprias, nós identificamos um dia que as provas de ganho de peso de confinamento não representavam, pós um ano, o término da prova de ganho de peso, os melhores animais não eram aqueles que a gente queria. E aí eu me dirigi ao professor Luiz Alberto Frias, dizendo para ele que aquelas provas de ganho de peso existentes no momento e tal, elas não representavam a verdade da pecuária brasileira. E aí ele me mostrou que já existiam alguns estudos no mundo, na Austrália, na Inglaterra principalmente, que a melhor forma de identificar os melhores animais seria um
que os animais ao sobriano passassem um ano num pasto sem nenhum privilégio a não ser pastagem e sal mineral. E que aí sim nós identificaríamos os melhores animais. E eu, por esse motivo, tive a iniciativa de lançar a ideia de uma prova de ganho de peso a pasto, que aliás a primeira foi feita aqui. Desta prova de ganho de peso a pasto, nós identificamos que havia uma necessidade de uma análise de carcaça, porque muitas vezes os animais mais tardios ganhavam as provas também, porque eles eram mais pesados. Aí nasceu o Epemuras, através do William Filho, e é isso que nós fazemos até hoje. Temos um critério também quanto à docilidade dos animais, porque faz parte de uma seleção para ser produtiva que os animais sejam mais calmos, mais tranquilos. Posteriormente veio o leite. Identificamos a necessidade de que a vacada fosse uma vacada boa de leite. E para isso nós não fazemos no nosso rebanho o uso de cripe. Nossas vacas têm que desmamar os melhores bezerros sem cripe, com a capacidade de aleitamento delas e a capacidade de serem férteis. É uma fórmula que não pode ser muito leiteira, mas não pode ser menos leiteira do que a necessidade de um bom bezerro. Nós temos uma radical, vamos dizer assim, e persistente, o nosso descarte para os animais que nós não queremos na seleção. Isso tanto faz. Se ele não for dócil, nós não queremos. Se ele não for de leite, bom ou de leite, nós não queremos. E se ele não for bem acabado de carcaça, nós não queremos. Esses animais nós não incorporamos ao rebanho e não vendemos também. E fala pra gente como então funciona esse processo de seleção aqui dentro da fazenda. Nós gostamos muito de pesquisa. O Clarified, uma das propriedades que desenvolveu o Clarified no Brasil foi aqui. Nós fizemos recentemente, cumprimos ou ajudamos a cumprir um desafio que a USP de São Paulo tinha, através do professor Pedro Braduzelli, que era de fazer uma comparação entre os animais criados a pasto e confinados, qual seria a interferência da nutrição nesses grupos, né? E nós fizemos isso, a USP fez com os nossos animais e com resultados não surpreendentes para nós, mas gratificantes. As filhas dos nossos touros enxertaram, em média, 10% a mais do que os touros de inseminação artificial. Foi gratificante saber que aquela seleção que a gente vem fazendo tinha um motivo de ser. Então isso foi muito bom para nós. E um pouco da história do Nelore passa por aqui, já que um dos grandes reprodutores, o Ludi de Garça, muito conhecido, vem de genética jandaia. Nós tivemos um touro, que foi o Dumu, que produziu muitos animais muito bons. Entre eles o Jim, que posteriormente deu o Ludi, nós tivemos Caiapó, nós tivemos Bibelô da Jandaia, nós tivemos Dueto da Jandaia, que foram animais que se destacaram no cenário nacional. E recentemente o professor Fausto Pereira me escreveu um livro onde ele identifica as melhores linhagens. E entre as melhores linhagens está essa do touro do Mu, que permanece no rebanho, né? Que permanece no rebanho brasileiro. Então isso foi muito bom para nós. William, a gente vem agora para um leilão de 600 fêmeas. Fala o que é esse leilão Nelore Jandaia. Nós ficamos 7 anos sem vender fêmeas. Por quê? Porque nós estávamos trocando as fêmeas que não eram positivas para o melhoramento genético
embora produtivas e tal, mas no melhoramento genético elas não eram bem avaliadas. Nós fomos substituindo estas vacas por fêmeas novas, mais novas, fomos incorporando ao rebanho. E ao contrário do que até diria a parte econômico-financeira, nós não vendemos essas vacas, nós matamos todas essas vacas. Nós não vendemos nenhuma vaca registrada nesse período, nós só batemos. E agora eu vou fazer um leilão grande, onde diz o seguinte: eu não diminuí o rebanho, nós estamos em torno de 1.300 fêmeas registradas, porém eu vou vender 200 vacas prenhes, 200 novilhotas prontas para serem inseminadas e 200 bezerras desmamadas, todas com avaliação positiva. Então é um leilão, eu acho importante para qualquer criador que queira começar com um gado que vamos dizer assim, que tenha o objetivo de continuar ou com a mesma filosofia ou com uma filosofia parecida. Como que é para você hoje, depois de mais de 55 anos de trabalho, ver esse rebanho, ver esse gado, o que você construiu ao longo desses anos? Eu acho que, sem dúvida alguma, é gratificante e é desafiante, porque nós não podemos parar de melhorar, então nós temos que continuar melhorando e vamos continuar melhorando. A melhor seleção do universo é a seleção natural. E eu costumo dizer isso, fugindo um pouco da parte de pecuária, né? Que você vê um grupo de leões, por exemplo, né? Dentro daquele grupo de leões, o leão mais forte é o que enxerta. Então, ele elimina a possibilidade de um leão fraco enxertar, porque na seleção natural é assim. As fêmeas que não dão leite suficiente para criar um bom filhote, nunca conseguirão botar naquele grupo de leões filhos que venham a enxertar fêmeas ou fêmeas que venham a dar cria. Por quê? Porque se ela não for boa de leite, se ela não caçar bem, os filhos dela serão todos, vamos dizer assim, eles são fracos o suficiente para não entrar naquele rebanho. Então eu acho que a seleção natural é a mais perfeita do universo. William, deixa então um convite para que as pessoas venham conhecer o Nelore Jandaia, que vocês estão aqui sempre de porteiras abertas para quem quiser saber mais desse projeto que há tanto tempo vem contribuindo com a pecuária brasileira. A fazenda está sempre à disposição para as pessoas que quiserem conhecer. Para nós é um prazer muito grande que estejam aqui conosco. E dia 17 de maio nós faremos um leilão onde colocaremos estas fêmeas, 600 fêmeas desta seleção, à venda num remate que será realizado num domingo à tarde. E você poderá adquirir fêmeas com a qualidade Nelore Jandaia, dia 17 de maio. Mais informações tem pelo telefone que aparece no vídeo, ou então no site do Nelore Jandaia.